Olá, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas de todo o Brasil. Estamos aqui iniciando mais uma aula de véspera da UAB para você da Oscar Cursos e quem fala é Paulo Peixoto. Hoje eu vim aqui para a gente falar sobre direito tributário, então entendendo um pouquinho dessa disciplina e as principais dicas dos principais temas que vocês vão enfrentar na prova de amanhã. Então eu fico muito contente aí de vocês estarem participando com a gente. Para quem quiser, já deixo aqui o meu Instagram, @phlpeixoto, tem dicas lá, posto sobre jurisprudência, coisas frequentes, tá? Quase todo dia eu posto alguma coisa para ajudar vocês nesse momento de preparação. Muito bem, dito isso, vou colocar aqui na tela e vocês vão acompanhar comigo essa nossa aula. Tá aqui então, aula de véspera, além do meu Instagram, no @phlpeixoto, tem o Twitter, @prof_phpeixoto, e também tem o meu canal no YouTube, Paulo Peixoto Prof. Tudo isso aí para ajudá-los. Muito bem, direito tributário. Direito tributário é aquela disciplina que eu sei que grande parte das pessoas não gosta muito, certo? Mas é uma disciplina que eu classifico como nível médio de atenção. Está no grupo 2 da classificação que eu fiz, tá? São 5 questões, então aí um número, né, tranquilo de questões e vale a pena você acertar uma ou outra para conseguir atingir os 40 pontos. As questões de tributário aparecem aqui, ó, da 22 até a 26. Só para você entender melhor essa questão dos grupos, das disciplinas, essa é uma classificação que eu fiz, tá? Pode ser que você encontre algo parecido, mas eu fiz essa divisão. Então, ó, grupo 1, que eu coloquei em vermelho, que eu entendo que é o grupo de alta prioridade. Essas disciplinas aqui, ó, somando o número de questões, nós temos 41, é o que você precisa para passar. Mas essas outras aqui, ó, grupo 2 e grupo 3, te ajudam, né? Porque às vezes você não vai acertar, né? Todas essas. Então, acertando um pouco daqui e um pouco daqui, você consegue chegar nos 40 pontos. E tributário, como vocês podem perceber, está aqui no grupo amarelo, grupo 2, que representa 26,25% da prova, com 5 questões, como eu disse. Tá? Do grupo 2, se a gente somar, temos 27 questões aí. Então, ó, 27 pontos, aqui além dos 41 que você já vai ter nesse grupo 1. Então, é uma disciplina que eu considero nível médio e vai te ajudar a conseguir os 40 pontos, beleza? Vamos lá para os temas. O top 5 de direito tributário está aí na tua tela. Se a gente olhar as provas anteriores, tá? Pode variar um pouquinho, mas basicamente, temas que costumam aparecer com frequência são esses aqui: competência tributária, espécies tributárias, limites ao poder de tributar, obrigação tributária e crédito tributário. São esses os pontos que vocês vão aí encontrar, certo? Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, em relação, vamos começar falando de competência tributária, que é o primeiro ponto que eu listei para vocês. Bom, competência tributária, o que, que é isso? Primeira coisa, onde você vai encontrar? Tá? Tem ali no CTN, Código Tributário Nacional, do artigo 6º ao artigo 8º do CTN. E basicamente, quando eu falo de competência tributária, eu estou falando naquela competência que é atribuída pela Constituição aos entes, certo? Para quê? Para que eles possam instituir, modificar ou extinguir tributos. Então, eu estou falando da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Eles têm essa competência dada pela própria Constituição para que possam criar um novo tributo, né? Instituir os seus próprios tributos, modificar os já existentes ou, eventualmente, extinguir. E detalhe, a competência tributária ela é apenas e tão somente desses entes políticos, repetindo, União, Estados, DF, municípios, e, portanto, ela é indelegável, ela é intransferível, é da pessoa jurídica de direito público interno, nesses aqui, União, Estados, DF e municípios. Não dá para transferir, não dá para delegar. Tudo bem? Diferentemente da competência tributária, nós temos a chamada capacidade tributária. A capacidade tributária, por sua vez, o que, que ela é? É a capacidade para arrecadar, para fiscalizar os tributos. Aí, pergunta que eu faço: a capacidade de arrecadar e fiscalizar, ela pode ser passada, delegada a
algum outro ente, a uma pessoa jurídica, direito público distinta, por exemplo, uma autarquia, para uma fundação? Sim, porque quem tem a competência são os entes. Mas na hora de fiscalizar, né, a arrecadação dos tributos e mesmo receber, ele pode permitir que o outro faça? Pode. Tá? A capacidade tributária tem a ver, então, repetindo, com arrecadação e fiscalização. E ela é delegável, ela é transferível. Nada impede, né, que uma eventual autarquia, uma fundação ou um outro, né, ente político possa arrecadar o tributo. Mas de quem é a competência para instituir, modificar, extinguir? São só da União, Estados, DF e municípios. Tranquilo? Ótimo. Então você entendeu essa diferença, tá? Capacidade e competência. Seguindo aqui, a gente pode falar um pouquinho das espécies tributárias. Onde que eu vou encontrar as espécies tributárias? Na Constituição e também no CTE. Lembrando que a prevalência da teoria chamada pentapartite, que é inclusive adotada pelo Supremo Tribunal Federal, tá? E grande parte da doutrina em relação às espécies tributárias. Então nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, depois eu tenho as contribuições especiais e empréstimos compulsórios, tá? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Vamos lá, impostos. Os impostos, vocês sabem, eles têm a finalidade do quê? De arrecadar, certo? Eles são definidos ali com uma base de cálculo, e o objetivo deles é definir essa base de cálculo e a alíquota é a arrecadação. Eles não têm, a princípio, ali uma finalidade. Não há uma finalidade, simplesmente eu instituo um imposto e recebo. Por outro lado, quando a gente pensa em taxa, né, a taxa que está relacionada com a prestação de um serviço público específico e divisível, ou em relação ao poder de polícia, aí tem, vejam que há ali, né, um fundamento específico, como por exemplo, né, nós temos ali a taxa de estabelecimentos que um município pode estabelecer. Nós temos, né, estabelecimentos comerciais, quero dizer. Temos também a taxa do lixo, a taxa do lixo que é estabelecida. Então vejam, há ali uma prestação de um serviço ou então poder de polícia é cobrado ali por uma questão de fiscalização, poder de polícia, a taxa que determinado ente pode cobrar. Lembrando que as taxas podem ser atribuídas, né, e criadas pela União, Estados, DF, municípios. Os impostos também, só que nos impostos nós temos ali, né, a definição pela Constituição. Tem os impostos da União, há os impostos estaduais e há os impostos municipais. Com relação aos impostos, a Constituição e também ali o CTN, eles são específicos. Está ali definido o que pode e quais são eles. As taxas simplesmente decorrem dessa prestação do serviço público ou do poder de polícia, e aí, dependendo da situação, podem ser definidas. Temos ainda as contribuições de melhoria. Contribuições de melhoria significa que determinada obra pública está sendo feita e, em razão dessa obra pública, haverá o quê? Uma valorização dos imóveis próximos. Então, aqueles que terão essa valorização no imóvel vão pagar a contribuição de melhoria, já que ele teve, como o próprio nome diz, uma melhoria na sua situação, porque valorizou, então ele paga esse tributo também. Depois nós temos as contribuições especiais, que vocês vão encontrar lá no artigo 149 da Constituição, que são divididas, né, em subcategorias. Temos as contribuições interventivas, temos as contribuições de categorias profissionais e as contribuições de seguridade social. Lembrando que essas contribuições especiais são da União. Nós estamos falando de CID, combustíveis, né? Estamos falando aí de PIS, COFINS, né, de Seguridade Social, as contribuições relativas ali à Previdência e tudo mais, são
da União, tá? União apenas. E temos ainda, ficar muito atento a isso, as contribuições residuais previstas lá no artigo 195, que devem ter, que também são da União, que devem ter o fato gerador ou a base de cálculo que diferente de outras contribuições. Aquelas contribuições relativas à seguridade social, as residuais, que vão ser criadas, não podem ter, né, o fato gerador ou a base de cálculo iguais. Tem que ser tudo diferente. Tem um detalhe quando se fala de contribuição. Temos que lembrar que existe a COSIP, que é aquela contribuição em relação à iluminação pública, está lá no 149A, que, cuidado, municípios, é competência dos municípios. A COSIP, contribuição relativa ali ao serviço de iluminação pública, municípios. E também há, em relação aos servidores estaduais, distritais e municipais, as contribuições previdenciárias. Mas aí está dentro da competência do próprio ente. Se ele tem os seus próprios servidores, nada impede que ele crie as contribuições relativas aos servidores. Por quê? Porque quando a gente fala de servidores estaduais, distritais e municipais, nós estamos falando da própria administração. E aí ela cria o regime próprio de previdência. Cada ente tem o seu regime próprio. Beleza? Ótimo. E por fim, vale lembrar do quê? Dos empréstimos compulsórios, que estão lá no artigo 148. Lembrando que empréstimos compulsórios, eles são competência da União, que vai fazer por meio de lei complementar. Anota aí, lei complementar, pessoal, lei complementar. E detalhe, se é empréstimo, qual que é a ideia? A gente empresta, mas depois a União devolve. O empréstimo compulsório tem caráter de ser restituível. A União vai devolver, porque nós estamos apenas e tão somente emprestando o dinheiro. Tudo bem, como o próprio nome diz, é um empréstimo compulsório. Eu sou obrigado a emprestar. Só que, se é empréstimo, haverá a restituição, tá? Diferentemente dos outros tributos, que tem o seu fato gerador e, uma vez que houve a incidência daquele fato gerador, aquele que é contribuinte ou eventualmente o responsável vai arcar com o tributo e não tem ali que se falar em restituição. Tá? Muito bem, vale a pena aí vocês anotarem, eu falei dos impostos, né? Mas onde está cada um deles? Os impostos da União, vocês vão encontrar no artigo 153. Temos lá, por exemplo, o ITR, o IPI, Imposto sobre Renda, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, né? O IOF, entre outros. Impostos dos estados. Que um dos que acaba aí ganhando maior repercussão evidentemente o ICMS, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e alguns serviços, tá? Então ICMS, temos também o ITCMD, são impostos estaduais e obviamente o IPVA. E por fim, impostos municipais. São três também. Temos ITBI, o IPTU e o ISS. Tá? Imposto sobre o serviço, o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e o imposto sobre transmissões de bens, né, onerosos, o ITBI. Ótimo. Tem mais algum tipo de imposto para vocês lembrarem? Tem. Lembra que existe o imposto residual, que é aquele só da União, que está lá no artigo 154, imposto residual, ou seja, a Constituição estabeleceu os impostos, mas disse, olha, se for criado um novo imposto, que é o imposto residual, ele vai ser de competência da União, que vai ser feito por lei complementar, é não cumulativo e ainda vai ter base de cálculo diferente de outros impostos. Tá? E não pode ter base igual, tem que ser base diferente. E ainda existe o imposto extraordinário de guerra. Imposto extraordinário de guerra, que também está lá no 154, só que no inciso 2º da Constituição, que é criado por lei complementar, ou perdão, por lei ordinária ou medida provisória, tá? E pode ter fato gerador e base de cálculo de impostos já existentes, tá? Isso tem a ver com questão de guerra,
externa ou iminência de guerra. É justamente um imposto feito para bancar, né, a guerra, para dar ali recursos para que o Estado possa ter dinheiro, porque guerra custa caro. Tá? E esse imposto extraordinário de guerra é da União. Tá? A única diferença aqui que tem que ficar esperto é que é lei ordinária MP, e ele pode ter base de cálculo ou fato gerador de outros já existentes. Então ele poderia usar, né, pegar o imposto extraordinário de guerra e usar como base, sei lá, a propriedade territorial, poderia, tá? Ele poderia usar, não tem problema. É uma disposição que a própria Constituição permite. Tranquilo, pessoal? Nós estamos fazendo uma pequena revisão aqui de alguns aspectos. Depois, ó, limite ao poder de tributar. Esse é um tema que eu chamaria bastante atenção de vocês. Está lá no artigo 150 da Constituição. Tá? São aqueles limites que a própria Constituição estabeleceu. Falou, Estado, você vai tributar. Ok, só que você não vai fazer do jeito que você quer. Existem limites que eu vou estabelecer aqui. E detalhe, esses limites ao poder de tributar, segundo o próprio STF, são cláusulas pétreas. São direitos fundamentais do contribuinte. O próprio contribuinte tem esse direito. Né? E a gente vai ver aqui alguns aspectos. Acho que eu ficaria aqui, atenção, chamaria a atenção de vocês em relação à legalidade e à anterioridade. Dois aí que vira e mexe aparece. Legalidade. Simples, né? Tributo ele vai ser instituído mediante lei ou majorado mediante lei. Então, para criar um tributo, instituir um tributo ou para majorá-lo, ou seja, aumentar, né, o quanto vai ser pago pelos contribuintes, tem que ser lei, e lei aqui é a regra, lei ordinária, tá? Lembrando que isso também vale, essa legalidade, ela vale também para incentivos, benefícios fiscais, que também tem que ser conferidos por lei específica. Só que se a regra é a lei, tá? Em regra é lei e lei ordinária. Existem ali alguns que vão ser feitos de modo distinto. Exceção: é possível a edição de medida provisória. Tem tributos que permitem, então, a edição por medida provisória. Outros tem que ser lei complementar, como a gente viu. Só lei complementar. Não é possível que seja lei ordinária. Falei do imposto residual, lei complementar. O empréstimo compulsório tem que ser lei complementar. Não pode ser lei ordinária. E aí tem mais um detalhe. Embora a legalidade seja a regra, existem, né, algumas situações como redução ou majoração de alíquota de imposto de importação, exportação, IPI e IOF, que pode ser feito por decreto presidencial. Decreto presidencial, certo? E também redução e restabelecimento de alíquotas de CID combustíveis. Isso pode ser feito por decreto presidencial. Constituição que permitiu. Ela trouxe a regra, ela mesma trouxe a exceção. Então, cuidado, a regra é a lei, tá? Para instituir e majorar, mas há possibilidade de MP e, em alguns casos, decreto presidencial. Avançando, outro limite que nós temos aí é a anterioridade, tá? O que é a anterioridade? Primeira coisa, ela precisa ser dividida. Nós temos que falar aqui em anterioridade comum, ou também conhecida como anterioridade ano calendário ou anterioridade de exercício, e a chamada anterioridade nonagesimal ou noventena. O que é a comum? Um tributo que foi instituído ou majorado, a regra é que ele só pode ser exigido no ano seguinte, no exercício seguinte. Então, se criei esse ano, só no exercício seguinte. E a anterioridade noventena ou nonagesimal. Se um tributo for instituído ou majorado, a ideia é que ele só pode ser exigido 90 dias. Por isso, noventena, nonagesimal, 90 dias depois da publicação da lei. Então, se criou aqui, nesse dia, daqui 90 dias ele pode ser exigido. Tá? E aí, a própria Constituição diz que a regra é que tenha a anterioridade comum e a noventena. De modo que os tributos eles têm que ser cobrados no exercício seguinte, quando instituídos, e com essa diferença aí dos 90 dias. Tá? Só que tem exceção. Tem exceção. Existem tributos que são cobrados imediatamente, sem a anterioridade comum e sem a noventena. Por exemplo, imposto
de importação, imposto de exportação, o IOF, o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório relacionado à calamidade pública e guerra, esses podem ser cobrados imediatamente. Existem aqueles que podem ser cobrados somente após 90 dias, mas não precisa ser no exercício seguinte. Exemplo, IPI, o ICMS, o ICMS de combustível, o CID de combustível e as contribuições sociais. E ainda aqueles que podem só ser cobrados no exercício seguinte, sem precisar respeitar os 90 dias. Que é o IR, né? E a fixação de base de cálculo do IPVA e do IPTU. Então, o IR, eu não preciso respeitar os 90 dias, mas eu só posso cobrar no ano seguinte. Tá? O IPI, uma vez instituído, ele pode ser cobrado 90 dias depois, mas não precisa ser no exercício seguinte. Tudo bem? Eu sei que é um pouco confuso isso, mas vale a pena você lembrar que a ideia da anterioridade é que o contribuinte ele não seja surpreendido, né? De repente criar um tributo ele já tem que pagar. A ideia é que dê um tempo até, né, a situação ele entender que ele tem aquele tributo, ele verificar, né, a ocorrência do fato gerador e aí ele ser cobrado. Mas há essas exceções. Vou falar um pouquinho agora de obrigação tributária. Bom, em relação à obrigação tributária, o que vocês têm que lembrar? A obrigação tributária ela se divide em obrigação principal e obrigação acessória. E detalhe, elas são independentes. Tá? O que é a obrigação principal? Obrigação tributária principal. Ela está relacionada com o quê? Dinheiro, pagamento. É a entrega, certo, de dinheiro. É você pagar efetivamente o tributo. Essa é a obrigação principal. Nossa obrigação como contribuinte é pagar o tributo. E qual é a obrigação acessória? A obrigação acessória é aquela que, na verdade, não é um pagar, e sim um fazer ou não fazer. Ou seja, para que eu pague, por exemplo, imposto de renda, eu não tenho que fazer a declaração. Há um fazer aí, declarar, ou eventualmente para pagar o ISS ou ICMS, eu tenho que emitir nota. Então, essa obrigação aí é a chamada acessória. Tá? Apesar do nome dela ser acessória, tá? Não é muito que nem no Código Civil, a ideia lá do direito civil, de que acessório segue o principal, né? E se um perde, o outro também não. Cuidado. Então, apesar do nome, são obrigações independentes. Bem? Principal, recolher, pagar. Acessório, fazer alguma coisa que a lei vai determinar. Exemplo, fazer a declaração, emitir nota, etc. Beleza? Ótimo. Dentro ainda da ideia de obrigação tributária, nós temos que lembrar da responsabilidade, tá? A regra é o quê? Que é responsável pelo tributo quem? Aquele que está relacionado com o fato gerador. Então, se eu sou proprietário de um imóvel na cidade, imóvel urbano, eu sou o quê? O contribuinte, aquele que vai pagar o IPTU. Se eu presto um serviço, então eu sou o quê? O contribuinte do ISS. Agora, existem certas situações em que, até por uma questão de praticidade, para facilitar a arrecadação, a lei vai dizer: bom, tem o contribuinte, que é aquele que está diretamente relacionado com o fato gerador, mas eu vou atribuir a responsabilidade de pagar o tributo para um terceiro, para uma outra pessoa. Tá? Essa pessoa é que vai ser a responsável. E aí, a lei define o responsável tributário, que é aquele que não é diretamente relacionado ao fato gerador, mas por opção legal, a lei quis escolher ele como o responsável, aquele que vai arcar com o tributo. Tudo bem? E aí eu destaco dentro dessa questão de responsabilidade a sucessão de trespasse. Por exemplo, eu tenho um estabelecimento comercial. Eu vendi esse estabelecimento para uma outra pessoa. Eu não queria, eu tinha uma pizzaria, não queria mais. Resolvi vender, né? Passei o ponto. E aí, aquele que comprou, a princípio, ele será integralmente responsável se eu que vendi não fizer outro negócio dentro de 6 meses. Então, se eu vendi minha pizzaria e resolvi mudar de ramo, fazer qualquer outra coisa, quem comprou é integralmente responsável pelos tributos, tá? Agora, se
eu vendi a minha pizzaria e resolvo, né? Porque aquele ponto não estava legal, resolvi fazer uma outra pizzaria e começo dentro de 6 meses um outro negócio, tá? Aí eu serei responsável subsidiário. Eu vou responder junto com ele. Primeiro ele responde, mas se ele não pagar, o fisco pode cobrar de mim, tá? Tudo bem? Ótimo. E para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre o crédito tributário. O crédito tributário aqui que eu trago para vocês é o seguinte, ó. O que é o crédito tributário? Vamos pensar. Primeiro tem o fato gerador, tá? Aconteceu o fato gerador, que vai ter a obrigação tributária. Temos a obrigação tributária. Uma vez que essa obrigação tributária foi, então, né, ocorreu, cabe ao fisco constituir o crédito tributário, tá? Ele vai ter que constituir, ou seja, ele vai fazer o lançamento. É por meio do lançamento que vai ter o crédito tributário. E aí torna aquela obrigação, que antes era obrigação, em algo certo, específico, que o contribuinte tem ali que pagar, certo? E ele só pode ser exigido, então, esse crédito tributário depois que tem o lançamento, que é a notificação do contribuinte, né? É o valor devido ao fisco em decorrência dessa obrigação. Em relação ao crédito tributário, você tem que ficar esperto. Causas de extinção, suspensão e exclusão. Tá? As causas de suspensão do crédito tributário, vocês vão encontrar no artigo 151 do CTN. Tá? Existe até, né, um mnemônico para tentar lembrar, que é o Moderecopa. Moderecopa. Moratória, depósito integral, recursos administrativos, concessão de liminar em MS ou ação de rito comum e o parcelamento. Qualquer situação dessa suspende a exigibilidade do crédito tributário. E a exclusão do crédito? Ela se dá por anistia ou isenção, tá? Com base no 175 do CTN. Tem mnemônico? Tem. ANIS. Anistia e isenção, tá? Tranquilo? E a extinção do crédito? Quando se dá? Decadência e prescrição. É o principal, né? Existem outras, né? O pagamento, né? Já extingue o crédito tributário, mas a gente destaca aqui em relação à prescrição e decadência que costuma aparecer com maior frequência. O que é a decadência? É a perda do direito do fisco constituir o crédito. Lembra? Tem uma obrigação, vai ter o crédito a partir do momento que ele faz o lançamento. Se ele não fez o lançamento no período aí de 5 anos, conforme a forma de lançamento, não há mais a possibilidade de constituir o crédito. Por quê? Porque houve a decadência. Então, a decadência está relacionada com o quê? Com transformar a obrigação em crédito tributário. E esse prazo é de 5 anos, tá? Se for o lançamento de ofício ou por declaração, o prazo começa a partir do exercício seguinte. Se for o lançamento por homologação, 5 anos a partir do fato gerador. O fisco tem esse prazo para fazer o crédito tributário, ou seja, para fazer o lançamento. E a prescrição? A prescrição está relacionada com a perda do direito do fisco de cobrar judicialmente. Uma vez que já foi constituído o crédito tributário, certo? O fisco tem que cobrar. Só que ele vai cobrar, inclusive, mediante execução fiscal. E ele tem o prazo de 5 anos também. Tá? 5 anos da constituição definitiva do crédito. Tá? E aí pensa do transcurso do prazo de pagamento ou da decisão irreformável. Tá? Esses 5 anos aí, né? O contribuinte foi notificado para pagar, soube que já foi constituído o crédito, foi notificado. Então, ele tem o prazo para pagar. A partir daí, o fisco, se ele não pagou, transcorreu esse prazo para pagamento, o fisco tem 5 anos para cobrar, entrar com a execução fiscal. Se não entrar, adivinha? Houve a prescrição. Tranquilo, pessoal? Então, fiz uma passagem rápida aí, né? Trouxe algumas dicas para vocês em relação ao direito tributário. Espero que vocês tenham compreendido. Excelente prova para vocês no domingo. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais.